A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos e ouvintes, é um prazer muito grande poder estar falando com vocês em mais uma rica oportunidade. Sou seu irmão em Cristo, pastor Levi Longaray, e esse é o canal A Bíblia em Foco. Os compartilhamentos, os comentários e os likes são muito importantes para o canal. Acione o sino da notificação para que você seja notificado ao recebimento dos vídeos. Queridos e amados irmãos, gravando um pequeno vídeo de resumo de um assunto que tem também permeado as redes sociais, que me deixou bastante até surpreso e até, por que não dizer, perplexo com essa atitude que nós, primeiramente, jamais esperávamos, mas ultimamente era de se esperar que pudesse acontecer isso devido ao comentário dos membros, a reclamação dos membros, os membros descontentes com a igreja, os membros reclamando da igreja, reclamando do atual presidente, da atual presidente, dos atuais presidentes da igreja e falando mal da igreja, e exigindo novas lideranças e dizendo que o líder anterior era o melhor e que sem o líder anterior a igreja está acabada, que a igreja morreu, que a igreja... Então, vários comentários dessa natureza nós temos aí entre os membros da igreja Deus é Amor, pessoas que têm reclamado da atual direção da igreja. Então isso abre uma brecha, uma lacuna, um espaço muito grande para as pessoas começarem a explorar e usufruir daquele artifício momentâneo para entrar com novos trabalhos e com novas propostas ministeriais. E eu venho falar desse trabalho, me perdoa a expressão, não quero falar mal, não conheço muito essa pessoa, mas já vi falar no seu nome, conheço muito bem a sua voz, é o Reginaldo Lima, que está abriu o ministério Igreja Deus é Amor Renovada. Eu confesso para vocês que eu fiquei surpreso, porque nada contra o irmão Reginaldo Lima, nada contra abrir um trabalho, de forma alguma. Se a pessoa acha que ele quer abrir um trabalho e ele está sendo direcionado por Deus, e ele quer sair quieto, sem divisão, sem bagunça, e ele abrir um trabalho por Deus, não estamos aqui para ser contra e afirmar que não é de Deus, de forma alguma. Nós somos contra divisores, pessoas que racham, que roubam a igreja, levam a parte dos membros do dinheiro e cometem todo tipo de atrocidade. Mas a pessoa sair pela porta e depois, quieto num lugar, abrir um trabalho e trabalhar e ganhar as almas, não sou contra de forma alguma. Mas o Reginaldo Lima, ele faz uma coisa que vai além da imaginação. Ele abre uma igreja Deus é Amor renovada, e me chamou a atenção. Fiquei preocupado no teor da palavra, irmão. Você entende? Deus é amor. Irmão, por que uma igreja Deus é Amor renovada? Eu faço a pergunta, por que uma Deus é Amor renovada? Já tem uma, irmão, já tem um monte de problema para resolver nessa uma. Por que nós vamos aderir a uma ideia dessa? Mas amém, cada um faz o que bem quer, se é a visão dele, eu só estou comentando, né? Que é meu dever, eu faço comentário da minha opinião como eu bem entender. O canal Deus me revelou a mim, eu tenho compromisso com os meus inscritos e eu vou comentar, entendesse? Então é por isso que nós estamos aqui. Aqui no Rio Grande do Sul aconteceu muito, Igreja Assembleia de Deus Restauração, Igreja Assembleia de Deus Primitiva, Igreja Assembleia de Deus Unida. A Igreja Assembleia de Deus é tudo isso, irmão. Ela é primitiva, ela é unida, ela é restauração, ela restaurou a palavra quando abriu. Então, se você quer abrir um ministério, eu já era contra isso na Assembleia, sempre fui. Quer abrir uma igreja, para que tem que ser Assembleia? Você é tão incutido com a Assembleia, você é tão endoidecido pela Assembleia, você ama tanto a Assembleia, ou você está tão idolatrado na Assembleia, a ponto que você abrir um ministério tem que ser Assembleia. Faça meu favor, irmão. A Assembleia de Deus foi revelação para o Vingre e para o Berg. Se você quer abrir um trabalho, como eu acabei de dizer anteriormente no meu vídeo, não sou contra, mas abra um trabalho e ponha um nome que Deus te orientou. Eu sinceramente, não gosto, para mim, de alguém vir com a Assembleia. A Assembleia já tem uma. Aí ele diz, Assembleia de Deus Restauração, você vai lá no culto, restauração no quê? Você vai lá no culto da Assembleia de Deus Primitiva, primitiva no quê? Você chega lá, é a mesma Assembleia de Deus. Algumas um pouquinho melhor, outras mais ruins, mas você vai perceber, e umas muito mais liberais. Igrejas que a nossa Assembleia de Deus ainda tem igrejas, eu vou gravar vídeo sobre a Assembleia de Deus que tem no Brasil, de líderes
que guardam todos os princípios doutrinários, igrejas boas, porque a Assembleia de Deus é gigantesca, então ela não tem que, como ela é presidida por cada cidade tem um presidente, então ela às vezes não tem a mesma conformidade doutrinária, mas é uma igreja gigante, então a Assembleia de Deus ela está aí fazendo a obra de Deus. Então você quer abrir um trabalho, coloque outro nome. Agora, aqui me chamou a atenção, a Igreja de Deus é Amor, a Assembleia de Deus já tem algumas coisas, alguns princípios que foram quebrados, mas continua sendo a Assembleia de Deus. Mas a Igreja de Deus é Amor ainda não está no nível de ser uma igreja para ser renovada. Meu Deus, a Igreja de Deus é Amor tinha muito extremismo, mas extremismo terrível. Porque eu conheço a Igreja de Deus é Amor há 40 anos. Eu conheço a Igreja de Deus é Amor antes de ser crente. Eu visitei a Igreja de Deus é Amor 10 anos, quando menino. Meus dois irmãos mais velhos, que um é presbítero e o outro era cooperador, que faleceu aos 22 anos atrás, há 28 anos. Eu tinha de 8 a 7 aos 14, 15 anos, eu visitei a Igreja dos Amor porque eles me levavam muito no culto. Então eu conheço há 40 anos. A Igreja dos Amor tinha desvio doutrinário que naquela época meus irmãos ficavam orientando as pessoas. Tinha irmãos que não queriam usar um sabonete, tinha irmãos que não queriam usar perfume, que era pecado. Era um extremismo exacerbado, que não tem base bíblica, que eu tenho que falar para vocês. Eu tenho que falar. Se eu não falar, talvez um pastor de lá não vai falar, porque é amigo da igreja, não quer falar para não se comprometer. Eu não tenho que me comprometer ou me descomprometer com nada, eu estou aqui para falar a verdade. Então meus irmãos lutavam muito com aquilo, ensinamentos feios na hora do ato sexual com a esposa, né? Presbítero santo demais que ensinava que o casal não podia nem tirar a roupa no momento de praticar o ato sexual, umas aberrações que tinha, uns santarrões que não conheciam nada de Bíblia. Tinha muita gente boa naquela época, tinha o Silvério, tinha vários presbíteros da época que eu conheço, que ainda vou fazer vídeo, que eram uma bênção, mas tinha uns pastor tapado que só colocava o jugo e fardo em cima das pessoas, destruíram muitas famílias, separaram por causa daqueles ensinamentos terrível. Então a Deus é Amor tinha muita coisa extremista que precisava ser mudada. Quer dizer, hoje a Igreja Deus é Amor pode até ter coisas hoje que está sendo liberado que não era para ser liberado, mas aí não é na Igreja Deus é Amor, aí é nas pessoas que estão dentro da igreja. Porque a doutrina da Igreja Deus é Amor continua a mesma. Alguém está sendo proibido lá de guardar a doutrina? Eu vou dizer para vocês com conhecimento de causa, eu tenho certeza que o Lorival não condena nenhuma mulher por andar de cabelo comprido, não condena nenhuma mulher por seguir os princípios que foi ensinado pela Igreja de Deus e Amor desde o começo. Ele pode estar fazendo a cantata de Natal, uma coisa dessa natureza, que eu também não concordo, mas eu tenho certeza que ele não está proibindo ninguém de seguir aquilo que acredita e pensa. Vocês entenderam? Eu vou gravar um vídeo sobre o Lorival de Almeida e a Débora. Então, meus irmãos, a Igreja de Deus é Amor tem muita coisa que precisava melhorar. Vocês vão me chamar de mundano, vocês vão dizer que eu não tenho nada a ver com a igreja, vocês vão me xingar no rodapé do vídeo. Mas quem tem o Espírito de Deus sabe o que eu estou dizendo. Tinha coisa que precisava melhorar. Tinha pessoas que entravam, por exemplo, dentro da igreja e não saía mais. A família, a mulher e os filhos pereciam, o camarada estava um dia todo dentro da igreja. Igreja e família andam juntos. E ninguém orientava. Tinha cultos que duravam 4, 5 horas. Nunca mais terminava, as pessoas chegavam em casa atrasadas, perdiam seus compromissos. O Lorival está mudando muita coisa que precisava ser mudada, só que tem coisinhas que ele não precisava mexer, que eu acho que eu não quero falar aqui, eu vou falar no outro vídeo. Então, a Igreja do Amor renovada, a Igreja do Amor não precisa ser renovada. Não, a Igreja do Amor não apoia o divórcio, a Igreja do Amor não apoia a política, não apoia a televisão, mas muitos lá dentro têm televisão, um dia eu quero falar, tem muita gente hipócrita que é contra a televisão, mas os filhos têm televisão, evangelistas que tinham televisão, desses aí que andavam por aí com o jaleco branco tinham televisão. Então o que precisa haver é uma temperança no evangelho. Vocês entendem? Mas a igreja, ela continua, a Igreja do Amor está de bom tamanho, uso e costume, doutrina, tudo. Vocês não precisam sair da Igreja do Amor porque vocês vão se sentir mal. De forma alguma, ninguém está te proibindo lá, mas não tem mais mensagem de pregação no altar de santificação. Mas como que não, meu irmão? Quantos homens de Deus pregam a verdade naquela igreja? Como é que não tem palavra? Como é que não tem mais santidade? Pelo amor de Deus, o que é santidade para vocês? O que é santidade? Santidade é ficar um culto 1 hora orando por revelação? Santidade é fazer um palanque de cura 1 a 2 horas? Santidade é não usar perfume, não usar um sabonete. Santidade é andar com o cabelo rapado, com uma máquina que nem o Mili, que nem o Sérgio Sora fez uma época na igreja, e o missionário das Miranda ainda apoiou ele. Santidade é equilíbrio
Santidade é centro da palavra, não é para a esquerda nem para a direita, você tem que ser equilibrado, senão você vai cair. Se você for um extremista, você vai cair. Se você for um liberal, você vai cair. A pessoa tem que andar no centro da palavra. Então, me surgiu o efeito bastante preocupativo. Igreja Deus é Amor Renovada. O rapaz aí, o do vídeo, eu não conheço ele, não posso falar mal dele, e nem bem. Né? De repente é um homem de Deus, mas a intenção dele não foi boa. A intenção dele foi boa no sentido para ele, porque, claro, a Igreja do Amor Renovado vai causar um impacto nos membros da Deus é Amor, e os membros isso aqui é diretamente para pegar os membros da Deus é Amor, né? Porque aí a Deus é Amor vai ser renovada, vai ser restaurada ao início dela, quando ela abriu. Vocês nem sabem, meus irmãos, a Igreja de Deus é Amor, quando abriu, usava televisão, concordava com televisão e tudo. Como é que você quer voltar ao início? A Igreja de Deus e Amor deixou de usar a televisão depois de 8 anos de fundação. Então como é que você quer voltar ao início, restaurar? Quem é que diz que ela está ruim agora? Quem conhece a história e a família sabe que a igreja usava televisão. Deus foi falar com o missionário depois de 8 anos de fundação para tirar a televisão. Então como é que você conhece a igreja? Então não fale o que não sabe. Alguém está dizendo, mas você não é daqui, eu não sou daí, mas eu já fui. Então eu conheço o que eu posso falar e o que eu não posso falar. Então, meus irmãos, eu estou no YouTube para comentar tudo sobre os ministérios e alertar os irmãos e ajudar os irmãos. Então, o rapaz aí pode ser um homem de Deus, mas devia abrir um ministério, então, que ele quisesse pregar isso que ele acreditava daquela época, lá, e chamasse os irmãos para lá com carinho, mas não usando esse artifício aqui, ó, Deus é Amor Renovada. Já existe também a ideia de uma Deus é Amor primitiva. Aí a gente vê nos YouTube alguns canalzinhos de algum membro de Deus é Amor, já vai colocando. Não existe Deus é Amor primitiva, Deus é Amor renovada, Assembleia de Deus primitiva, Assembleia de Deus renovada, restaurada. É tudo uma Assembleia, é tudo uma Deus é Amor. Se alguém quer outro ministério e fazer o que estava na Assembleia na Deus é Amor, abra lá e fica quieto, coloca outro nome. Coloca lá Igreja Evangélica, Deus está aqui, o Deus conosco, sei lá, faça o que você quiser. Entendeu? Mas não vim com essa conversa. Deus é amor primitivo, Deus é amor renovado. O que penso sobre isso? O que eu penso sobre isso? Eu penso que isso aí é um meio, uma forma muito articulada e muito bem estruturada de ganhar membros da Igreja Deus é Amor. Até porque se é para renovar Deus é Amor, quem tem que ser renovado é a própria Deus é Amor. Ela é que tem que voltar aos valores, senão nunca será uma Deus é Amor renovada. A outra que sair de dentro não será uma Deus é Amor renovada, será uma outra igreja tentando seguir os princípios da Igreja Deus é Amor. Vocês entenderam, meus irmãos? Eu sei que você é criticado nesse vídeo, mas eu não posso fazer nada. Vocês, meus irmãos, que são fundadores de ministério, vocês que estão trabalhando, não fiquem bravos comigo, não adianta querer me perseguir. Eu só estou falando o que eu penso na palavra. Vocês entenderam que vocês vão abrir um trabalho, peça direção para Deus. Ó, aí, segundo a fala, é o seguinte, vocês que venham para a Igreja Deus é Amor Renovada, que vai continuar levantando paralítico, como quem diz assim, aí já na Igreja Deus é Amor não levanta mais paralítico, não ressuscita mais mortos. Quem é que está numa igreja por causa de paralítico andar e de ressurreição de mortos? Quem é que está numa igreja por milagres? Eu estou na igreja para ser salvo, para me arrepender dos meus pecados e ser salvo. Se Deus curar, curou. Se não curar, é problema dele. Vocês entenderam? Aí segue o assunto que vai haver salvação de almas, como se lá não tenha mais salvação de almas. A igreja que mais ganha alma nessa terra é a Assembleia Deus é Amor. A Assembleia, a Deus é Amor é a que mais ganha, que mais perde. Sabe por quê? Porque fico muito em culto de milagre e não ensino. A Igreja Deus é Amor tem que ter mais discipulado para afirmar na palavra as pessoas que eles ganham, porque é a igreja que mais ganha alma. É incrível, eu estava numa regional aqui no Rio Grande do Sul, eu fiz 2 batismos no ano, cada um com 26 pessoas, numa regional pequena, que tinha ali 25 igrejas ao meu cuidado. Então é uma igreja que ganha muita alma, mas não ensina, tem que ensinar para segurar as almas que ganha. Vocês entenderam? Não adianta ganhar e perder para as outras igrejas. É normal você chegar em qualquer igreja e dizer assim, irmão, paz do Senhor, paz, um dia que o irmão converteu. Eu converti na Deus é Amor há 20 anos atrás. Eu converti na Deus é Amor há 30 anos atrás. Quer dizer, uma igreja que ganha, mas perde. Então a Igreja do Amor precisa começar a discipular e cuidar das almas que eles ganham dentro da palavra de Deus. Então, e outra coisa, levantar paralítico, eu vou falar hoje. Hoje eu vou falar e eu sei que muita gente vai ficar bravo comigo. Quando o Antônio Ribeiro levantava aquelas cadeiras de roda lá em São Paulo, nas concentrações do missionário, e o Jorge Silva também levantava e fazia aquele fervo, não pensa que todos aqueles paralíticos foram curados.
Vocês deixam de ser ignorantes a respeito do evangelho. Aquilo era mais marketing. Levantava 30, 40 cadeiras, mas um paralítico, 2 era curado. Porque nem todo mundo que saiu daquelas cadeiras foram curados. Nem todo mundo que saiu daquelas muletas entregaram aquelas muletas. No meio daqueles 20, 30, 2, 3, 4 foram curados verdadeiramente. Então, se a gente vai curar 30, 40 paralíticos por culto, acaba os paralíticos da cidade. Vocês têm que deixar de ser ignorantes e acreditar no poder da palavra. É normal tirar as cadeiras de roda, tirar as muletas para acionar a fé, mas nem todo mundo que levantou foi 100% curado. E não me venha me criticar no rodapé do vídeo que eu sou contra a cura. Sou a favor, eu sei que ali pessoas eram curadas, mas nem todas eram curadas. Vocês entenderam, meus irmãos? Então, paralítico vai continuar levantando. O paralítico vai levantar em qualquer igreja que pregar a palavra de Deus. E os pastores forem pregadores de cura e milagre. Cada um tem um ministério. Vai continuar salvando almas em qualquer ministério que estiver pregando a palavra de Deus, inclusive no dele que ele fundou. Se ele for sincero, vai ganhar as almas. Então, o que a igreja tem que fazer, irmãos, é combater contra o pecado. Ele disse que a igreja dele vai combater contra o pecado, como se a Deus e amor não combate mais contra o pecado. Toda a igreja combate o pecado. Às vezes umas mais que as outras, mas todas combatem contra o pecado. Ninguém está na terra para pregar a favor de pecado. Quem prega a favor de pecado é porque já está desviado da graça. Outra coisa, ele chama Lima no Peru, ele chama a Argentina e chama o México. Chama os países grandes onde com certeza quer abrir uma igreja. Toda pessoa que sai da Igreja dos Amor quer alcançar Lima, Peru. Por quê? Porque a obra da Igreja dos Amor em Lima, no Peru, a Igreja dos Amor no exterior, uma das mais fortes no mundo todo é o Peru, é Lima no Peru. Porque a Deus e Amor no Peru, ela causou um impacto extraordinário a nível de nação. Então a Igreja dos Amor no Peru, ela tem centenas de pessoas que fizeram parte. Mesmo agora as pessoas destruindo, dividindo, ela ainda tem. Então o alvo de todas as pessoas é Lima no Peru. Foi o alvo do Sérgio Soria, é o alvo de todo mundo. Nada contra, quem quiser fazer alvo, faça onde quiser. Mas nunca visualize aquilo que já está feito, né? Apesar de eu não concordar muito com as ideias do pastor Antônio Ribeiro, mas no Peru, Deus usou ele de uma forma extraordinária quando ele foi embora para lá, anos atrás, e aquela obra lá toda subsiste por causa dele e do embate ferrenho do missionário Davi Miranda naquela praça Manco Capac, que Deus fez coisas lindas no Peru através da Igreja de Deus e Amor. A Igreja de Deus e Amor é a igreja mais respeitada no Peru, nem a Assembleia de Deus, a nossa, tem autoridade no Peru que nem a Deus e Amor, porque tem igreja que tem país que ela explode mais. Então a visão dele é México, Peru e Argentina, onde a igreja também tem um número grande de pessoas aqui na Argentina. Então, irmãos, vocês sejam inteligentes em todos os países do mundo. Vocês pelejem pela obra e pela igreja de vocês. E se chegar uma igreja séria de fundação, que ela vai trabalhar e Deus apoie também o trabalho, porque nós estamos aqui não é para lutar contra placas de igreja, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Então, ele fala que a Suzete Amaral vai estar com ele. A Suzete Amaral era uma prata da casa há muitos anos atrás, naquela época. Eu nunca gostei muito do da Suzete Amaral, falo de público, se ela quiser ficar triste comigo, eu não posso. É uma cantora boa, uma mulher de Deus, mas eu nunca gostei muito do da Suzete. A Suzete saiu da Deus e Amor, não sei porquê, não vou condenar a Suzete, porque aquele negócio da gravadora Voz da Libertação, uma coisa que eu também não concordo com muitas coisas que tem naquela gravadora, e a Suzete saiu, e aí ultimamente agora saiu a Edivânia Everaldo. Edivânia Everaldo, que era o prata da casa, que era aqueles peitos estufados em tudo que era concentração, se achava os bambambam da Deus e Amor, principalmente o Everaldo, agora saíram também. O Everaldo, que foi honrado pela Irene Miranda, ficou quantos anos como presidente de honra da Fundação Reviver, agora sai. E aí o rapaz está anunciando a Edivânia Everaldo junto com eles também. Olha, eu não tenho nada a dizer sobre o Ministério de Louvor de vocês. Vocês sempre foram crente, tudo. A Edivânia principalmente, a Suzete. O Everaldo sempre foi meio estufadinho, mas é problema dele. Fica para lá com Deus. Mas não tem que falar de vocês. Agora, vocês ficaram muito tempo lá agora para sair e virar o coxo. Não vai virar o coxo. Não vamos ser porcos de forma alguma. Se vocês saírem, fiquem quietinho e vai fazer a obra de vocês aonde vocês ir. Porque vocês também defendiam o ministério e vocês tiveram um momento de glória na Igreja de Deus e Amor, né? Então, a Suzete Amaral estava aí na Assembleia de Deus vários anos em Santa Catarina e agora o rapaz está fazendo chamada dela. Então, descabe a você discernir. Quem aceitou as normativas da gravadora Voz da Libertação como cantores que nasceram dentro da IPDA, o problema é de vocês que aceitaram. Eu sei que depois deu muita causa na justiça, deu muito problema entre cantores e a gravadora Voz da Libertação, mas vocês aceitavam. Então vocês deviam dizer não, porque vocês percebiam o erro de vereda na gravadora. Então vocês deviam sair fora e não gravar. Aí vocês gravam, ficam anos e depois vocês colocam na justiça.
Eu, se fosse da Igreja dos Amor e fosse um cantor do nível de vocês, eu percebesse o engano, eu ia sair quieto pela porta e ia gravar nota gravadora. Infelizmente é isso que eu penso sobre cantores. Um dia eu volto falando sobre isso, mas voltando aqui, daí ele anuncia a Edivana Everalda, anuncia a Suzete Amaral, que é uma cantora conhecidíssima da Deus é Amor, que os hinos dela eram carro-chefe nas concentrações antigas do missionário Davi Miranda. Edivana Everalda também eram usadíssimo. Aí vem aqueles que já saíram também, que eu não tenho nada para falar, não é o assunto hoje, não foi citado pelo irmão, foi só o Edivana Everaldo e a Suzete. Mas te lembra dos cancioneiros de Cristo, que foram disciplinados por causa de um cabelinho que nem esse meu aqui, né? Os cancioneiros de Cristo foram perseguidos, que era o cabeludo, não era cabeludo coisa nenhuma. Naquela época o Sérgio Sora introduziu aquela doutrina da cabeça rapada, que todo mundo tinha que ser milico, e aí perseguiram o cancioneiro de Cristo e cortaram o cancioneiro de Cristo. Aí depois, agora por último, teve aquela dupla Pedro, Paulo e Gabriel, que era uma bênção de Deus, os hinos daqueles rapazes, mas aqueles rapazes começaram a gravar e vender mais que todos os cantores da IPDA, e aí surgiu aquele chamado inveja e ciúme de parar o Pedro, Paulo e Gabriel. Nem sei onde é que eles andam. Talvez gravaram em outro lugar, estão tocando a vida deles, mas era uma bênção os rapazes. Então existem muitos erros e desvios doutrinários que vocês precisam entender. Agora restaurar não precisa, é melhorar. Então não tem nada aí de voltar a ser primitivo. Se voltar a ser primitivo vai dar aquelas mortes de obreiro, aquelas perseguição, aquelas coisas terríveis que tinha naquela época. Muita coisa ruim, de uns 20, 30 anos para cá. Então, meus irmãos, aí eu acredito, vou dar minha opinião, eu acredito isso aqui, eu vejo isso aqui mais como um golpe do que como uma fundação de igreja. Me perdoe aí o fundador, que Deus te abençoe, não conheço muito bem a sua pessoa, não estou falando da sua pessoa, estou falando desse nome. Outra coisa, meu querido, por que você usou o logo, o logotipo, logomarca da IPDA, o arco-íris? Rapaz, quando vi, eu achei que não tinha vídeo na internet, porque eu ia gravar há dias para te orientar. Não faça isso, não usa a logomarca, não pode usar da Assembleia e nem da Deus é Amor. Toda Assembleia que abriu com o nome da Assembleia, ninguém deles usar a logomarca. Você foi muito infeliz em usar a logomarca. E a Deus é Amor está corretíssima em ficar lutando na justiça pela logomarca. O arco-íris é dela. Essa é a marca que distingue ela em todo mundo. Então não coloca o arco-íris, colocasse um outro logo, uma outra espécie para fazer o logo da sua igreja, o marketing da sua igreja, mas não usasse o logo da Igreja Deus é Amor, que é o arco-íris. Então isso aí foi uma coisa muito mal pensada da ideia de quem fundou o trabalho. Outra coisa, por causa dos membros exigirem tanto um sucessor do missionário Davi Miranda, que acaba aparecendo esse tipo de coisa. Eles estão descontentes, briga daqui de lá, as pessoas escutam, ouvem, então vamos abrir um trabalho para chamar as pessoas. Então a Igreja do Amor tem que se unir, os membros aí tem que parar de reclamar e se unir para que essa igreja continue sendo o que ela sempre foi. Porque não submete-se, por que esses membros aí não submetem-se aos líderes atuais e acaba com essa desordem? Submete-se aos líderes atuais, você gostando ou não, e acaba com essa desordem, tá certo? Fique contente com a igreja de vocês, parem de perseguir a liderança aí que está na morte do missionário, estava preocupado, não sabia o que fazer. Ereni entrou, mas você sabe que a Ereni já está quase partindo, ela já é uma pessoa de idade. Então, ore pela igreja, sirva a Deus na sua igreja, seja feliz na sua igreja. Ore pelo pastor Lorival, pela Débora, pelos líderes da diretoria, ore por todos os pastores que você acha que são 100%, que não são, para que Deus faça a obra dentro do ministério, tá certo? Então, ao pastor aí que abriu o ministério, meu carinho, meu apreço, meu abraço, não tem nada para falar mal de você, nem te conheço, estou falando sobre as atitudes do nome e da logomarca que jamais poderia ter sido feita. É por isso que gerou processo, talvez, e pode gerar processo, porque você está tomando posse de uma marca que já existe. Entendeu? Seria a mesma coisa que você lançar uma Coca-Cola com o mesmo logo da Coca-Cola, certamente você iria ser processado. Então que Deus abençoe, irmãos, fique em Cristo jamais seremos confundidos. Falou com vocês, teu irmão em Cristo, pastor Levi Longaray.